A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Mateus capítulo 5 versículos do 43 ao 47. Fiquem agora com a visão bíblica do nosso irmão Pedro com uma interpretação da palavra. A paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, a todos irmãos e irmãs em Cristo, que o amor de Deus e Jesus Cristo preencha os corações vazios e as mentes que vagueiam entre um nada total e um vazio absoluto. Oremos a oração que Jesus Cristo nos ensinou e prossigamos com a palavra que te deve ser dita, inspirada espiritualmente, para que tenha efeito sobre nossas vidas. Amém. Oremos o Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glórias, glórias, glórias a Deus. Aleluia, santo é o Senhor dos exércitos. Irmãos e irmãs, continuemos. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sempre andou ao lado de pessoas simples, humildes e pobres, próximo aos fracos e oprimidos desde que nasceu. Os verdadeiros cristãos seguem a Cristo, o homem de Nazaré, mantendo em seus pensamentos que nasceram para servir e nunca para serem servidos. O verdadeiro cristão, aquele que pratica a fé, procura manter uma vida simples, procura amar a Deus e amar ao próximo, procura manter a esperança, tem em si mesmo querer dividir, compartilhar, perdoar, acreditando sempre que ter fé move montanhas, não apenas montanhas físicas, mas montanhas espirituais. O praticante do cristianismo puro, fiel e verdadeiro sabe que não convém viver uma vida inteira acumulando riquezas, pois essas riquezas de nada servirão no reino de Deus e nem mesmo podemos levá-las conosco. O acúmulo de riquezas materiais não traz felicidade e tampouco conduz à salvação. Jesus disse: não ajuntem para vocês riquezas na terra, onde traça e ferrugem corroem, e os ladrões roubam. Porque onde está o seu tesouro, aí também está o seu coração. Mateus capítulo 6, versículos do 19 ao 21. Jesus Cristo nos faz saber que onde se encontra o nosso coração, aí se encontram os enganos. E não é a partir das riquezas que seremos conduzidos à salvação, mas seremos pela desobediência encaminhados à perdição, ao enfraquecimento da fé, à corrupção da alma e à falta de poder do Espírito. Nem todo mortal tem ou possui controle sobre o poder e a fama. Algo para sua meditação e reflexão. No nosso coração humano está voltado a prestar atenção e valorizar o consumismo de tudo que a sociedade do compre, oferece e que o dinheiro pode pagar. E muitas vezes nem possuem esse montante, daí onde a corrupção da alma desejosa por ter entra no coração. Lamentavelmente, mortais não examinam a fundo as palavras de Jesus Cristo registradas em cada capítulo, em cada versículo dos pergaminhos escritos pelos profetas. Muitos grupos que se auto-intitulam cristãos têm se corrompido e desvirtuam os ensinamentos deixados por Jesus no que se refere ao acúmulo de bens materiais e à exploração dos membros nas denominações. Amém. Glórias a Deus, aleluia, desde que o Filho do Homem nasceu, o Rei dos Reis, médico dos médicos, Senhor dos senhores, deu sinais de sua divina missão. Nasceu em uma manjedoura, entre animais, e foi colocado para em um coxo o seu berço.
Os primeiros a colocar os olhos em sua humildade, dar testemunho de sua chegada, foram os pobres e pastorizos de Belém. Deus já nos revelava o sinal de com quem seu filho andaria e ao lado de quem se colocaria. O Filho do Homem, desde o seu nascimento, andaria junto dos pobres e oprimidos que viviam separados por castas, costumes e classes sociais, e essas eram impostas pela sociedade rica, a sociedade dominante. Fardos pesados, quase impossíveis de serem carregados, impostos altíssimos eram cobrados sem dor e sem piedade de pastores, camponeses, artesãos, pescadores e todas as demais classes pobres de trabalhadores. Os impostos eram cobrados por autoridades da época e também pelo clero, a igreja, a mesma igreja que pregava a palavra de maneira mentirosa, visando satisfazer a cobiça e a ganância, coisa que vendo as claras em nada mudou nos dias atuais. Enquanto toda a cúpula de lideranças enriqueciam e se deleitam em seus tesouros tirados às custas de muita brutalidade, o povo pobre sofria com a fome por conta da miséria em que eram submetidos. O mesmo acontece nos dias de hoje, onde permanece instaurada a divisão entre classe A, B, C e D, entre os grandes e pequenos, entre ricos e pobres, os exploradores e os que são explorados. Não basta, nos ensina Jesus, dizer-lhe Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus. E para aqueles que se julgarem merecedores do reino e tentarem argumentar dizendo: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, expulsamos demônios e fizemos tantos milagres e maravilhas? Jesus responderá: nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam a maldade e a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículos do 21 ao 23. O que é necessário e o verdadeiro milagre para se chegar às portas do reino de Deus tem que acontecer no interior de cada homem e mulher. Esses têm que verdadeiramente querer viver a vontade do Pai Celestial. E como fazer e viver a vontade do Deus vivo? Jesus Cristo ensinou a sermos praticantes do amor, o mesmo amor que o inimigo da humanidade não tem poder sobre e sobre ninguém, que tem em si mesmos o dom de amar. Jesus mostra o amor assim: porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber, era estrangeiro e me acolheram, estava nu e me vestiram, estava doente e me visitaram, estava preso e vieram me ver. E quando fizemos isso, quando foi feito estas coisas, disseram os homens. Jesus responde: todas as vezes que vocês fizeram isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizeram. Mateus capítulo 25, versículos do 35 ao 40. Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, com toda a sua força. Negue o seu próximo como a si mesmo. Marcos capítulo 12, versículos do 29 ao 34. No atual momento, em um mundo dito moderno, vivemos uma total e irremediável inversão de valores dos escritos sagrados. Tanto é fato, os princípios básicos do cristianismo foram colocados de lado por alguns grupos que se diziam cristãos e o fazem, tendo plena consciência de seus atos. E esses são justamente aqueles que se tornaram adeptos e escravos de Mamônios, que buscam riquezas de forma descabida, que amam a vida material e fazem tudo por cobiça. E esse Deus Mamon hoje está personificado como uma divindade e também é conhecido pelo amor ao dinheiro como o Deus Dinheiro, o Deus que nada pode, mas que muitos o amam, o cultuam e o desejam a qualquer preço a ser pago. Não são poucos os que se auto-intitulam ou consagram um ao outro como líderes religiosos ou líderes das congregações que têm pregado e praticado a teologia da prosperidade, que busca em sua essência o crescimento e ascensão financeira, contrariando o próprio ensino do cristianismo, que a nós cristãos foi ensinado por Jesus. Busquem primeiro o reino de
Deus e sua justiça. E todas essas coisas, diz, eram acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Quantos milhares de pessoas não deixaram esse mundo, vivendo o engano e acreditando que estavam certas, e na verdade sempre estiveram erradas, e acabaram padecendo em seus pecados, vividos nos erros e enganos que acreditaram ser a mais. Por a verdade, quem defende a tal teologia do engano, atribui o sucesso financeiro a uma fé onde se é necessário impor ou negociar com um Deus que vive para sempre, transformando o próprio Deus em um banco de investimentos, e utilizam desse argumento em céu, nome para alcançarem seus sonhos e objetivos. Alguns líderes religiosos classificam como investimento as doações a serem feitas para sua igreja, dizendo sem nenhum pudor ou vergonha: quanto mais você investir na obra do Senhor, a benção será garantida e um maior retorno terão. Esses líderes religiosos usam de conceitos fundamentalistas e de um moralismo que eles mesmos não têm, para apontar, desprezarem e acusar todos aqueles que não dão ouvidos ao que eles dizem, ou que simplesmente deixam de obedecer aos seus mandatos e seus ensinos, afirmando, sem nenhuma dor na consciência, o que ensinamos é revelado por Deus. Esses o Senhor Jesus chamou de sepulcros caiados, pois discriminavam com muito preconceito e diziam abertamente a todos que não eram judeus, aos leprosos, às prostitutas e os publicanos. Muitas lideranças são a raiz de todos os males no mundo espiritual. Pensem no preço que tantos pagam ou pagaram em favor de realizar os interesses pessoas, ao invés de verdadeiramente falar e passar adiante os verdadeiros ensinos de Jesus Cristo. Em João capítulo 2, versículos do 13 ao 16, está escrito: 13 estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. 14 achou no templo os que vendiam bois e ovelhas, e pombos e os cambiadores assentados. 15, tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. 16, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Os legítimos cristãos seguir a Jesus de Nazaré mantendo em seus pensamentos o querer servir e não o desejo de serem servido. Marcos capítulo 10, versículo 45. Na carta de Tiago 1,27, a religião pura é sem mancha diante de Deus. É dito que devemos interceder e socorrer os órfãos e também as viúvas pelo momento de sofrimento que estão passando, e não se deixar corromper pelos prazeres existentes nesse mundo. A única religião para ser praticada em nome de Deus é a solidariedade, a ação, a caridade, o amor para com os pobres, verdadeiramente necessitados e esquecidos pela falsa igreja que se amarra à prosperidade, não se lembra de quem tem fome de comer e de saber. A religião tem o compromisso de não se deixar corromper pelos esquemas injustos de uma sociedade insana. E lembrem-se, Pedro capítulo 4, versículo 10, disse: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. O amor de Deus pode ser manifesto em nós quando servimos uns aos outros em amor. Dessa forma, não apenas abençoamos outras pessoas, como glorificamos ao Pai em nossa vida. Gratidão a todos que chegaram até aqui. Inscrevam-se, curtam, comentem e compartilhem a ideia de simplicidade e